O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, e a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mais daquele que não tem. Até o quem tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, joga-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, estamos iniciando esse dia oracional, esse dia de sábado, dia de Nossa Senhora. E aqui, envoltos da Santa Liturgia, nós podemos acompanhar o Evangelho de Mateus, continuar acompanhando o Evangelho de Mateus. A gente percebe que nesses dias o Evangelho ele vai tratando de uma forma específica as conquistas do reino dos céus. Jesus censura os escribas e fariseus, Jesus corrige os atos dos fariseus hipócritas. E hoje ele conta outra parábola ali a seus discípulos. Ele fala que é a parábola dos talentos. Então, de uma forma resumida, nós cristãos, nós que somos cristãos e que somos batizados, nós recebemos os talentos de Deus. Ou seja, como se nós recebêssemos os mandamentos e as ordens de Deus. Mas como um bom cristão, você acolhe o que Deus manda você fazer? Quando, como um bom cristão, você procura realizar a vontade de Deus na sua vida? Ou como um bom cristão, você faz da palavra de Deus uma brincadeira? Como nós vimos aqui no Evangelho, o último servo com aquela última ali moeda. E aí? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte, Jesus está dizendo para nós o seguinte, o que nós recebemos, os dons que recebemos na nossa vida, eles devem ser praticados. Jesus está dizendo para nós o seguinte, que nós não somos do mundo. Os talentos contados na parábola
é justamente aquilo que nós temos que conquistar aqui no mundo para a vida eterna. Então, os empregados, os 2 primeiros, eles retribuíram em dobro o que o patrão lhes confiou. E conseguiram, sim, sentar-se à mesa. Vamos assemelhar. O sentar-se à mesa, o participar da alegria, é a vida eterna. Mas o outro que recebeu um talento, ele não fez maneira nenhuma de multiplicar aquele talento, não fez maneira nenhuma de se esforçar num trabalho árduo para recompensar aquilo que o patrão lhe havia confiado. E moral da história. Moral da história. Ele é chamado de injusto e de infeliz. E também é destinado para um lugar onde há o choro e ranger de dentes, conforme nos diz essa leitura deste evangelho. Este lugar nós sabemos que é o lugar contraditório ao paraíso, contraditório ao reino. Então, se o nosso tempo aqui nessa terra é curto, se o nosso tempo aqui nessa terra é muito limitado, por que não fazer as coisas que agradam a Deus? E por que não? Por que é tão difícil abandonar as coisas do mundo, as coisas viciantes deste mundo, as vaidades deste mundo, os enganos deste mundo, as ilusões deste mundo? Estamos pegando os talentos que Deus nos dá e estamos apenas, eu não diria nem guardando para a gente, nós não estamos guardando, nós estamos fazendo de conta que não recebemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito mais fácil você recusar as coisas da vida do que muito doloroso depois você ouvir Jesus dizer para você o seguinte: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Como a Bíblia nos orienta. Por isso, esses talentos, são os nossos dons, são aquilo que nós pomos em prática. Somos aquilo que alicerça a vida cristã, a oração, caridade, jejum, ouvir a palavra de Deus, buscar estar em certos ambientes impróprios. Esses são os talentos que nós recebemos de Deus. E este foi também o evangelho de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, evangelize e vamos anunciar juntos a palavra de Deus. Os anjos te protejam, salve Maria e até amanhã, se Deus quiser.